Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, todos os irmãos que estão nos ouvindo, os irmãos que da nossa igreja, de outras igrejas, amigos que nesse momento estão parando para ouvir a palavra de Deus, para participar deste culto. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. E nesse momento eu gostaria de pedir que você pudesse parar um minuto que você está fazendo, para que nós possamos nos dedicar a um momento de adoração e louvor ao Senhor. Amém? Estamos aqui com os nossos músicos também para adorar a Deus, todos aqui reunidos para glorificar o nome do Senhor. Então esse é um momento especial. Vamos efetivamente, embora não estejamos na igreja, não estejamos de uma forma especial na nossa aglomeração santa no culto, mas vamos adorar o Senhor, vamos fazer um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, amém? E vamos começar nesse momento com oração ao nosso Deus, que mais uma vez nós possamos estar entregando ao Senhor as nossas vidas, entregando ao Senhor o nosso país, entregando ao Senhor a situação que nós estamos vivendo e pedindo a misericórdia e a graça de Deus, amém? Senhor Deus, nós queremos te louvar, Pai, por mais um dia, pela oportunidade de estarmos mais uma vez diante de Ti, Senhor. Cada um dos meus irmãos que nesse momento, Senhor, estão participando deste culto, quero louvar a Ti pelas suas vidas. Senhor, nós queremos também, nesse momento, parar o que estamos fazendo, para que possamos Te glorificar, Te louvar, pois só o Teu nome é santo, só Tu mereces toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nós precisamos de Ti, Senhor, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de crise. És Tu que nos fortalece, que nos dá graça. És Tu, Senhor, que cuida de nós. Portanto, nós estamos aqui para Te glorificar. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, e assim Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, a nossa banda vai estar aqui junto com os irmãos, adorando a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos juntos aqui na casa do Senhor para adorarmos a Ele, para cantarmos louvores ao Seu nome. Eu queria convidar você, a sua família, para cantarmos juntos agora o hino da harpa cristã de número 467. Solta o cabo da nau. Vamos cantar juntos com alegria ao nome de Jesus. Trevas vêm me assustar, tempestades no mar, na montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster.
Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. solta o cabo da nau, Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Glória a Jesus! Aleluia! Ele está no nosso barco, ele não nos desamparou. Aleluia! Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Aleluia, glória a Deus. Jesus está no nosso barco. Por mais que em alguns momentos nós não creiamos, tenhamos pouca fé, mas o Senhor está conosco no barco e nós podemos clamar ao seu nome, que Ele há de nos ouvir, Ele há de nos atender, se clamarmos com fé. Então cante conosco essa canção, Posso Clamar. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco, a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã
vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo Eu posso clamar. já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só. Posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu Posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu Posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que ordena e milagres acontecem? Jesus, este nome toda língua confessar. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Vem me ajudar. Glória a Jesus, aleluia. Nós clamamos, Senhor, ao Teu nome, Jesus. Nós clamamos e cremos que Tu és a cura. Tu és a cura para toda doença. Tu és a cura para o espiritual. Tu és a cura para tudo, Jesus. Nós cremos na Tua mão, nós cremos na Tua palavra. E é por isso que nós cantamos a Ti, rendido aos Teus pés, crendo que Tu és a cura para as nossas vidas. Aleluia. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu
vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Creia nisso, irmão. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Glória a Deus. Declaramos que somos dependentes de Ti, Jesus, que dependemos de Ti e cremos na Tua mão, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esses hinos hoje mais do que nunca fazem sentido, não é? Porque é o Senhor que é a cura, porque nós estamos vivendo, na verdade, mares tão tumultuosos, tantas ondas altas no nosso barquinho, mas o Senhor cuida de nós e nós podemos dizer a cada momento que se estamos de pé é porque a mão do Senhor tem nos segurado. Glória ao nome de Jesus. Meus queridos, eu quero fazer a leitura da palavra de Deus e eu quero ler no livro de Apocalipse, no capítulo 4. Livro de Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Diz assim o texto da palavra de Deus. Depois dessas coisas, vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente arrebatado em espírito e vi um trono no céu com alguém assentado sobre ele. Aquele que estava assentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos. Vi assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Glória a Jesus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações através da sua palavra, em nome de Jesus. Vamos orar, meus queridos.
nesse momento que estamos adorando a Deus, que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, e que também nós possamos colocar diante do Senhor as nossas angústias e ansiedades. Esse é um tempo onde muitas vezes pessoas que são tranquilas, pessoas que não são dadas a tanta ansiedade, mas muitas vezes ficam ansiosas, mas é esse tempo que o Senhor prova a nossa fé, para que possamos confiar nele, para que em todas as coisas possamos depositar nele a nossa confiança, a nossa esperança. Eu lembro que pregamos a semana passada aqui, que nós precisamos viver por fé e não por vista. Então, precisamos crer, confiar que Deus é o Senhor de todas as coisas e está cuidando de nós, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus, porque já temos visto o livramento de Deus sobre a vida dos irmãos, ou alguns têm estado enfermos e já têm sido recuperados, e nós louvamos a Deus por isso. Deus está cuidando de nós, creia nisso, amém? Senhor Deus, mais uma vez, diante de Ti, louvamos a Ti, Senhor, temos lido a Tua palavra, e Senhor, nós queremos Te agradecer, porque Tu tens cuidado de nós de forma tão especial. Eu quero apresentar a Ti, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos. Eu quero, Senhor, apresentar a Ti, porque nós muitas vezes nos angustiamos, muitas vezes nos atribulamos, e como Pedro, Senhor, muitas vezes falta-nos fé. As ondas, os ventos fazem com que nós achamos que vamos sucumbir, mas que nós possamos olhar para Ti, Senhor. Tu conheces a nossa pouca fé, mas Tu és o Senhor que nos ajuda, que nos fortifica, que nos guarda. Sim, Senhor, nós queremos confiar em Ti. Ajuda a nossa incredulidade, ajuda a nossa pouca fé. Sim, Pai, para que possamos continuar caminhando fortalecidos em Ti, para a glória do Teu nome. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar adorando a Deus. Eu quero dizer aos irmãos que nós continuamos aqui num plantão na quinta-feira e aos domingos, no horário do culto, recebendo as doações dos irmãos do TAM e também os dízimos, as ofertas que os irmãos trazem para a obra de Deus. Eu quero dizer aos irmãos, já temos informado isso, que no início do ano nós iniciamos o que a gente chamou de Projeto Josias, para fazer os reparos no nosso templo. E fizemos algumas coisas, mas não mexemos com a pintura por causa da chuva, etc. e tal. E, meus irmãos, tínhamos um valor ainda arrecadado daquela época, e nós já fizemos a aquisição das tintas com o valor que tinha, mas essas tintas não são suficientes. Nós queremos aproveitar que não estamos com cultos, o templo ainda está fechado, para que nós possamos fazer esses reparos, irmãos, para que nós não tenhamos que fazer isso quando os cultos estiverem acontecendo. Então, para isso, nós queremos contar com a ajuda dos irmãos. Para isso, nós queremos contar com a sua oferta. Quando você vier trazer o seu dízimo, traga também uma oferta especial para o nosso Projeto Josias. Nós queremos reiniciar dentro em breve, vamos reiniciar em nome de Jesus, e queremos estar aqui com o templo, a congregação já pintada, os reparos feitos, para que possamos congregar juntos com alegria, em nome de Jesus. E eu quero contar com os irmãos, em nome de Jesus, amém? E também não deixe de se inscrever no canal, também divulgar para as pessoas. Se inscreva para que quando nós iniciarmos uma programação, você já recebe uma mensagem lá e vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Amanhã nós, 9h30, temos a nossa escola dominical, que queremos a participação dos irmãos. Vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos continuar adorando ao Senhor. Essa próxima canção fala do reino, fala da oração do Pai Nosso, né? Bem dizer. E você pode cantar conosco, essa canção é bem conhecida. Vamos adorar juntos ao nome do Senhor.
Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofender. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofender. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Seja feita tua vontade. O teu reino, poder e a glória são teus para sempre. O teu reino, poder e a glória são teus para sempre. Aleluia, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória, Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos cantar ao Senhor, canção A Grande Viagem. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará.
céu, deixar este torrão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei. De asas não precisarei, foguete eu disco voador. Apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. Amemos, Senhor, nesse dia glorioso. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória ao nome de Jesus. Esse hino não fica velho, né? Esdras Carneiro, ninguém consegue dar os agudos que o Esdras dava. Eu lembro que eu era garoto lá, em Barbacena não, lá no Templo Central, em Recife, e no dia da Santa Ceia, a gente ia para o Templo Central e normalmente o Esdras vinha, e era de Caruaru, e ele era um homem muito alto, cabeça branca, e começava a cantar esse hino, meus irmãos, era um negócio abençoado demais. Glória a Deus. Ainda hoje fala muito aos nossos corações esses hinos, não é? O Esdras cantou a grande viagem, a grande parada, coisas muito abençoadas. Mas, meus queridos, nessa noite eu quero meditar convosco no texto de Apocalipse, capítulo 4. Já lemos esse texto, ele fala de um trono, ele fala de que havia ao redor do trono 4 anciãos, e do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Para nós falarmos desse texto, eu preciso contextualizar aos irmãos de que a Igreja de Cristo, ela sempre conviveu com crises, e a igreja ela nasceu no ambiente de crise. A igreja nasce no ambiente judaico e é um ambiente de crise. Não é à toa que o texto bíblico vai nos falar do martírio de Estevão, da morte de Tiago. Então o início da igreja é o início de crise. Parece-nos que hoje, para nós, crise é uma coisa muito estranha, mas se nós formos às Escrituras, entenderemos que o mundo do cristianismo, o mundo do cristão é um mundo da crise. E parece-nos que, na verdade, nos tempos bíblicos,
Um tempo que não houvesse crise era quase que uma exceção. Normalmente o povo de Deus vivia num tempo difícil, não vivia num tempo de crise. E quando nós lemos o Apocalipse, nós estamos lendo, meus irmãos, um período da história que talvez a igreja estivesse passando uma das maiores crises de toda a sua história. E por que era um tempo assim tão crucial? É porque a igreja ainda não era tão gigante como nós a vemos hoje. A igreja ainda era um número diminuto de pessoas. No que diz respeito ao Império Romano, percentualmente, os cristãos eram um número muito diminuto. E de repente, aconteceu que alguns imperadores romanos, eles começaram a perseguir os cristãos. E talvez um dos grandes imperadores que perseguiram os cristãos foi o próprio Nero. E depois outros imperadores. Nesta época em que o Apocalipse foi escrito, o imperador romano chamava Domiciano. E o Domiciano, ele foi um homem que perseguiu muito os cristãos. E ele mandou matar muitos e mandou prender a outros. E a um dos que ele mandou prender foi exatamente o apóstolo João. João, quando escreve o Apocalipse, ele diz no capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, João diz assim: eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. É muito interessante que o tempo era de tanta crise, que o irmão olhava para o outro e dizia assim: irmão, eu sou o teu companheiro na tribulação. Parece-nos coisa diferente para os dias de hoje, mas estamos vivendo também num tempo como esse. Olhamos um para o outro e dizemos: somos companheiros na tribulação. E João diz: eu sou o vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Diz o texto: estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então João está dizendo o seguinte: irmãos, eu sou o vosso companheiro de tribulação, estava eu na ilha de Pátimos. E se você perguntar assim: Azion, o que significa a ilha de Pátimos? Eu preciso lhe dizer que a ilha de Pátimos não era uma ilha paradisíaca e turística como o arquipélago de Fernando de Noronha. A ilha de Pátimos era uma pequena ilha grega, onde os romanos mantinham pessoas presas, e talvez houvessem minas onde os prisioneiros trabalhassem. Então, aquilo lá era um lugar, um exílio, uma prisão. As ilhas, elas funcionam muito bem como prisões, porque não tem como o indivíduo fugir, né? Inclusive a própria Fernando de Noronha, que eu acabei de citar aqui, uma ilha, um arquipélago pertence ao estado de Pernambuco, também já serviu como prisão. Então as ilhas, elas funcionam como prisão, porque é difícil o indivíduo fugir dali. Então João estava preso, e se você perguntar para mim, por que João estava preso? Ele responde: por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele está preso por quê? Porque João praticou alguma coisa estranha, porque João fez alguma coisa errada, porque João roubou alguém? Não. Ele estava preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Isso era suficiente para que o Império Romano pudesse prendê-lo. Na verdade, possivelmente João, naquele momento, ele servia como pastor na igreja de Éfeso, segundo a tradição. Isso não está no texto bíblico. E é possível que o Império Romano mandou prender João e colocar lá na ilha de Pátimos. E ele então, vivendo ali naquele tempo difícil, eu quero deixar bem claro para os irmãos, que era um tempo difícil mesmo. Quando eu estou dizendo que havia perseguição à igreja, não quer dizer que alguém dizia assim: olha, esses crentes não deviam fazer um culto. Não é isso. Isso quer dizer que o cristianismo era considerada uma religião ilícita. Isso quer dizer o seguinte: primeiro, você não podia cultuar.
Você não podia cultuar na casa das pessoas. Não podia dizer assim, na casa da irmã fulana vai ter um culto, não. E como que as pessoas cultuavam? Talvez fosse nessa época que os cristãos começaram a cultuar nos subterrâneos, começaram a cultuar nas catacumbas. Tive a oportunidade de ir a Roma e conhecer o que se chama das catacumbas de Roma. Eram subterrâneos onde as pessoas sepultavam e onde os irmãos se reuniam também para cultuar. Por que se diz que se tinha culto ali? Porque algumas dessas catacumbas eu vi, elas têm motivos pintados, uma pintura ainda daquela época, com alguma coisa evocando a Bíblia, evocando a palavra de Deus, desenhos onde os crentes se identificavam. E aí, só um pouquinho de história para você. Naquela época, os irmãos tinham dificuldade de se identificar, falar que eram cristãos, então eles se identificavam um com o outro, desenhando um símbolo de um peixe. Por que um peixe? Porque a palavra peixe, em grego, ela pode ser o acróstico de Jesus Christus, Huios Theos Soter. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, quando você fala a palavra peixe, que é irtis, você está dizendo Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, o irmão olhava para o outro e desenhava um peixe. Ele não podia dizer assim, irmãos, a paz do Senhor. Mas ele olhava para o outro, desenhava um peixe, e o outro também desenhava. E eles diziam, tu és o meu irmão na tribulação. Glória ao nome de Jesus. Então, meus queridos, era nesse tempo que João vivia. E quando eu estou dizendo que eles eram perseguidos, eu estou dizendo que eles não poderiam cultuar. Eu estou dizendo que eles poderiam ser presos, e como João foi, inclusive, serem mandados para ilhas, para prisões longe, e não apenas isso, eles poderiam ser mortos. E é nessa época que talvez muitos crentes, eles tenham sido dado como alimento aos leões. Os romanos, eles tinham as grandes arenas, os grandes chamados circos. Ainda hoje você vai a Roma e tem o chamado Coliseu Romano. É uma grande arena, é como se fosse um PVzão, né? Como é o nome nosso aqui? Um castelão gigante. Podem ter certeza que a arquitetura é absolutamente semelhante, né? Então, só que naquela época o jogo não era de futebol. Lá dentro, o que acontecia eram as lutas dos gladiadores, ou outras coisas do tipo, e aí soltavam os leões, bichos terríveis, e matavam os cristãos, ou quem lá que eles quisessem. Então imaginem que ser cristão naquela época era isso. E meus irmãos, eu quero que você imagine como estava a cabeça desses irmãos. A cabeça desses irmãos era o seguinte, irmão, o irmão João, cadê o irmão João? Ele foi preso, está lá na ilha de Patmos. Cadê o irmão fulano das quantas? O irmão fulano, ele já foi morto, mataram ele, cortaram a cabeça dele. Cadê a irmã Maria, fulana das quantas? Não, a irmã Maria, meu Deus, levaram ela e a família dela, os bichos comeram, os leões comeram. E a irmã fulana, mataram a irmã fulana também. E a irmã Cicrana foi presa. Então vocês imaginem que isso não era num lugar específico. Isso era em todo o Império Romano. Nessa época a igreja já tinha se espalhado. Nessa época a gente já tinha as igrejas da Galácia, que a gente tem a carta aos Gálatas. A gente já tinha a igreja de Tessalônica. A gente já tinha as igrejas espalhadas em todo o Império Romano. Porque o apóstolo Paulo já tinha feito uma obra grande de missões. E muitos outros irmãos já tinham feito a mesma coisa. Então a igreja estava espalhada por todo canto. Só que não era uma igreja que tivesse 50% das pessoas fossem cristãos. Eram pequenos grupos desses crentes. Então essas pessoas começaram a ficar acuadas, começaram a ficar atribuladas, começaram a imaginar, e agora? Nós vamos deixar de existir enquanto cristãos? Nós vamos ser perseguidos, o Império Romano vai acabar com a gente, vai liquidar a gente em algum momento. E aí então, meus irmãos, que João tem estas revelações
que nós encontramos o livro de Apocalipse. Acho muito importante porque entender o contexto em que foi escrito o Apocalipse, porque é muito comum o irmão abrir o livro de Apocalipse e ler umas coisas que parecem muito mal assombradas, né? E aí você lê a besta subindo do mar e os animais e os cavalos, aí você diz, Jesus, o que é isso? Né? E você se atribula. Um dia eu ainda vou trabalhar aqui na igreja, o livro de Apocalipse é muito especial. Mas hoje dá para você ter um pouquinho desse gostinho. Então, primeiro eu quero que você entenda o que estava acontecendo. E então, João começa a ter algumas visões de Deus. E a primeira visão que ele tem, está no capítulo 1, ele não tem várias visões, mas ele tem algumas específicas. E eu quero falar de duas visões que ele tem específicas de Cristo. A primeira é capítulo 1. No capítulo 1, nesse texto que nós lemos, ele diz, eu vou reler o texto e vou caminhar mais um pouco. Capítulo 1, a partir do versículo 9. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Cristo, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, que é o domingo, eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia, escreve um livro, o que vês, e envia às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, eu vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestido uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram parecidos com metal brilhante, refinado em uma fornalha, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Quando o vi, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse, não temas. Aleluia. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve as coisas que tens visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois dessa. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. João tem aquela visão, ele vê aquele homem que tem essa característica, cabelos brancos como a lã, olhos como chamas de fogo, seus pés como metal reluzente, sua voz como a voz de muitas águas. E quando ele vê, ele cai no chão. E então alguém segura-o e diz, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Glória ao nome de Jesus. E onde é que ele está? Diz o texto que ele está no meio dos 7 candelabros de ouro. E o que são os 7 candelabros de ouro? São as 7 igrejas. Então, em primeiro lugar, a visão que João tem é de um Jesus vivo. Por quê? João ainda se lembrava, ele foi uma das testemunhas de Jesus ressurreto, mas ele ainda se lembrava do Jesus crucificado, morto, Jesus sofrendo. Mas agora quem se apresentava a ele não era um Jesus sofrendo, era um Jesus vivo e um Jesus poderoso e que tinha as chaves da morte e do inferno. Quando ele diz tem as chaves da morte e do inferno, escute, chaves da morte e do inferno. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, tem gente morrendo, tem irmãos morrendo, tem cristãos morrendo, tem, mas eles não morrem simplesmente porque o imperador quer, porque quem tem as chaves da morte e do inferno sou eu que vivo e que fui morto, glória ao nome de Jesus. Então nós precisamos entender
que ele continua com as chaves da morte e do inferno. Então ninguém morre sem que ele diga, está na hora. E ninguém está morrendo sem que o Senhor diga, sim, é isso mesmo. Portanto, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Você só vai quando o Senhor, que tem as chaves da morte e do inferno, disser, sim, minha irmã, está na hora de você ir. Eu só vou quando o Senhor disser, é agora, Zion, é agora a hora de você ir. Porque Ele tem as chaves da morte e do inferno. Então os irmãos precisavam entender que se eles fossem para as arenas, se eles fossem ser queimados, tudo estava nas mãos daquele que tem as chaves da morte e do inferno. Glória ao nome de Jesus. E uma outra coisa que você precisa entender nessa primeira visão, é que Jesus, Ele está entre os candelabros. E quando se pergunta em quem são os candelabros, diz o texto, os candelabros são as igrejas. Então, o que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte, essa igreja parece gente tão fraca, parece gente tão humilde, parece gente sem poder nenhum, mas eu, aquele que vive, que fui morto, mas que estou aqui com as chaves da morte e do inferno. Eu estou no meio desta igreja. Eu caminho entre essas pessoas. Eu estou convosco. Como Jesus disse em Mateus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu estou com vocês. Vocês não estão sozinhos. Eu estou convosco. Eu caminho no meio de vós. Aleluia. Então não tem por que você estar desesperado. Não tem por que você está angustiado, porque o Senhor está no nosso meio. Glória ao nome de Jesus. A primeira coisa que Jesus quer dizer para João é o seguinte: João, eu sei que vocês cristãos estão vivendo uma crise assim, sem precedentes, mas eu estou aqui, vivo, e eu não estou aqui assistindo o que está acontecendo. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu estou caminhando entre vocês. Muito bem. E aí você diz, o Senhor está conosco. O Senhor caminha entre nós. Amém. Mas você está vendo coisas acontecerem. Você está vendo o imperador romano dizendo o seguinte, nós vamos acabar com vocês. Esses cristãos todos, pode ter certeza que vocês têm hora marcada. Daqui a pouco vocês não vão existir, porque nós vamos acabar com vocês. Às vezes os homens tomam essas decisões, não é? E a gente não consegue entender por quê, com que objetivo. Mas eu tenho que entender que há objetivo em todas as coisas. Então, meus queridos, depois que o Senhor fala às igrejas, que é as conhecidas como carta às 7 igrejas da Ásia, que é os capítulos 2 e 3, João tem uma segunda visão. E a segunda visão é o texto que nós lemos hoje, Apocalipse 4. E o que é que ele vê nesta segunda visão? Observe o seguinte. A primeira visão que ele teve de Jesus, ele viu ele em pé, Jesus falou com ele, levantou, pegou pela mão. E agora, que visão é essa que ele tem? Primeiro, esta visão, ela não acontece no mundo, na terra. Diz o texto assim, depois dessas coisas, viu uma porta aberta no céu. Ele vai ter uma visão de algo que acontece aonde? No céu. E alguém diz assim, sobe e você vai ver algumas coisas. E ele é arrebatado em espírito. E no versículo 2 diz assim, fui imediatamente arrebatado em espírito. E o que é que eu vi? Eu vi um trono com alguém assentado sobre ele. Glória ao nome de Jesus. Eu vi um trono com alguém assentado sobre ele. O que é que trono quer dizer? Trono quer dizer governo. Trono quer dizer poder.
trono, talvez para nós hoje, não queira dizer muita coisa. Primeiro porque nós somos uma república presidencialista, não temos ninguém sentado em trono nenhum. E mesmo as monarquias que nós conhecemos, que têm tronos, normalmente são monarquias parlamentaristas, que quem está no trono não faz nada, só fica calado e fazendo uma pose bonita, né? Mas quando os textos bíblicos falam de trono, nós não estamos falando de uma monarquia parlamentarista. Quando o texto bíblico fala de trono, rei era quem mandava. Rei, naquela época, não era uma eminência parda, era um homem que dizia que alguém podia viver ou morrer, era alguém que realmente fazia as coisas. É assim que nós vamos ver os reis de Israel, é assim que nós estamos falando dos Césares, que sentavam-se em tronos, é assim que podíamos falar dos grandes reis da Pérsia, como Assuero, que ninguém chegava na presença dele sem ser chamado, senão morria. Isso significa alguém que está sentado no trono. Então, a primeira coisa que ele vê é um trono. Onde que está esse trono? No céu. Ele vê um trono, mas esse trono não está vazio. Tem alguém assentado sobre ele. E se nós pensarmos no contexto de que eles estavam vivendo, imaginem que aqueles irmãos, quando falavam em trono, eles só pensavam em quem? No próprio César. Porque ele era quem mandava, porque ele era o governante, porque ele é quem ditava as leis, porque ele que mandava matar alguém e mandava viver. Então, puxa, quem está no trono deste mundo é o César, é o Domiciano. E é interessante também, eu preciso dizer uma outra coisa. Por que que o Apocalipse é um livro cheio de símbolos? Não se pode dizer tudo, porque esse é uma espécie de livro subversivo. Você vai entender agora por que é subversivo. É subversivo porque o Senhor do mundo era César. E se você diz assim, Jesus é o nosso Senhor, você vai ser morto. Então, o Apocalipse, por exemplo, ele vai dizer que o Senhor é o Cordeiro, glória a Deus. E ninguém ia mandar prender você, dizendo assim, olha, quem é o seu Senhor? É um cordeiro, você está preso? Não. Agora, se você dissesse assim, é Jesus, opa, eu vou te prender. Mas ele diz assim, o Senhor é o cordeiro. E quando você olha nesse texto, você diz assim, quem que está sentado no trono? Você podia imaginar assim, ele vai dizer, Deus está sentado no trono. Ele diz de uma forma muito diferente. Mas ele não é o César. Versículo 3, aquele que estava assentado, glória ao nome de Jesus, tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante a uma esmeralda. Ao redor do trono havia 24 anciãos, e via assentados sobre eles vestidos de branco, com coroas de ouro sobre a cabeça, e do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono estavam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Veja que é um livro cheio de códigos, porque eu não podia chegar e escrever assim, irmãos, Deus está sentado no trono. Eu podia ser morto, mas eu digo assim, alguém está sentado no trono, e não é César. Esse alguém que está sentado no trono, ele diz, ele tem aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante a uma esmeralda. Isaías 6, Isaías tem uma visão do trono de Deus. Ele tem uma visão no templo do trono de Deus. E aí ele diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias,
eu vi o Senhor assentado. Ele diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. João não diz, eu vi o Senhor assentado. Por que ele não pode dizer, eu vi Yahvé assentado, Elohim assentado? Porque quem devia estar assentado era César, mas eu não digo que é César. Eu digo que é alguém que está assentado no trono. Glória ao nome de Jesus. Isaías diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo, Santo, Santo, é Yahvé Sabaô, o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Glória ao nome de Jesus. Aí a Bíblia diz assim, e a casa se encheu de fumo com a glória do Senhor. Aleluia. E as portas estremeceram. Isaías estava tendo uma visão do trono de Deus. Aleluia. Isaías não é o único a ter uma visão do trono de Deus. Há um registro de uma visão do trono de Deus também em Ezequiel, capítulo 1. E Ezequiel, eu preciso fazer um registro que eu entendo que seja um registro importante. Quando Ezequiel tem uma visão, quando Isaías está tendo uma visão da glória de Deus, é um tempo onde o templo do Senhor estava existindo, onde Jerusalém era a cidade de Deus, onde as coisas estavam mais ou menos no seu lugar. Quando Ezequiel tem uma visão do trono de Deus, é um tempo onde o templo de Jerusalém fora destruído, a própria cidade de Jerusalém fora destruído, o povo de Deus estava vivendo uma das maiores crises da sua vida, eu já preguei aqui sobre isso, eles estavam sem país, sem nacionalidade, sem culto, estava uma coisa totalmente complicada. Isaías, nesse tempo onde as coisas estavam totalmente difíceis, Ezequiel tem uma visão do trono de Deus. Ezequiel capítulo 1, versículo 26, diz assim o texto, sobre a abóbada, acima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono. As pessoas que leem o Apocalipse sem saber o que estão dizendo, olham o capítulo 4 e dizem, meu Deus, o que é isso? Mas muitas das figuras encontradas em Apocalipse, João utiliza o que está em Ezequiel. Olha como é parecido. Sobre a abóbada acima das suas cabeças havia algo semelhante a um trono, cuja aparência era de quê? De safira. E sobre esse trono estava assentado alguém que parecia um homem. E vi que da cintura para cima parecia um metal brilhante, cheio de fogo. E da cintura para baixo vi como um fogo que brilhava ao seu redor. E o aspecto do brilho ao seu redor era como o aspecto do arco nas nuvens. Em dia de chuva, o que tinha lá no Apocalipse 4? Um arco-íris. E a semelhança de quem estava sentado no trono em Apocalipse, qual era? Diz assim, quem estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. Quer dizer, quem está sentado no trono parece uma pedra preciosa de jaspe e sárdio. Em Ezequiel, quem está sentado no trono tem a aparência de uma safira, também uma pedra preciosa. E há em ambos um arco. E aí diz o texto, o aspecto do brilho ao seu redor era como o aspecto do arco nas nuvens. Essa era a aparência de quem? Essa aparência de quem? Diz o texto, da glória do Senhor. Glória a Deus. Então, João, quando faz esse registro no capítulo 4, ele não pode dizer com todas as letras,
como Ezequiel dizia, como Isaías dizia, é a glória do Senhor, é o Yahvé Sabaô, mas ele podia dizer, como Ezequiel disse, era alguém como uma pedra preciosa de safira, era a aparência da glória do Senhor, aleluia. Você precisa ler o livro de Apocalipse como um livro criptografado, essa é a palavra, digamos assim, mais próxima, atual, que nós podemos dizer. Um livro criptografado. A que referência ele faz quando ele está dizendo que é uma pedra? Ele está dizendo que é a glória do Senhor. Aleluia. E meus queridos, a mensagem hoje é simples e objetiva. Eu só quero fazer uma referência a uma segunda coisa que aparece no trono, que é o arco. Aparece algo como um arco-íris, e esse algo tanto está em Ezequiel, como está em Apocalipse. O que é um arco-íris? O arco-íris surge nas Escrituras, em Gênesis, acho que é no capítulo 6, no registro do Gênesis capítulo 9, no registro da aliança que Deus faz com Noé. E quando essa aliança Deus faz com Noé, Gênesis 9:13 diz assim: coloquei o meu arco nas nuvens. Então, meus irmãos, o arco é um sinal da aliança de Deus. Então, esse mesmo arco que está em Ezequiel, está em Apocalipse. Porque Deus está dizendo o seguinte: eu sou o Deus da aliança. Glória ao nome de Jesus. Isso, um romano ia ler e não ia entender patavina, não ia entender coisa nenhuma. O que é isso aqui? Quem é que está sentado aqui? Mas alguém que conhecesse as Escrituras ia dizer assim: olha, tem algo especial aqui. É Yahvé Sabaô que está sentado no trono. É o Senhor dos exércitos. É o Senhor da aliança. Glória ao nome de Jesus. Queridos, o que nós queremos te dizer nesta noite é a mensagem que Deus quis dizer para João naquela época. Para João e para a igreja. A igreja já tinha entendido: puxa, o Senhor está conosco, Ele anda no meio dos candelabros, Ele tem a chave da morte e do inferno, que bom. Mas João queria dizer mais, mas Deus queria dizer mais para João: João, eu não somente eu estou com vocês, não somente eu estou transitando com vocês, não somente eu estou dando graça a vocês, mas eu e não César, eu estou assentado no trono. Se há algo que se governa este mundo, sou eu. Eu, Yahvé Sabaô, o Senhor dos exércitos, o Deus da aliança, eu estou assentado no trono. E o Senhor quer dizer para mim e para você nesta noite: a crise está grande, a coisa está difícil, mas o Senhor está dizendo: eu estou assentado no trono. Eu não estou apenas com vocês, eu não estou apenas cuidando de vocês, mas eu estou assentado no trono do universo. Eu sou o Deus que governa, eu sou o Deus que tem em suas mãos todo o poder. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Ele está assentado no trono. Ele é o Senhor que governa. E o texto diz que ao redor do trono havia 24 tronos. Muito provavelmente, como disse, estamos falando numa linguagem criptografada. Muito provavelmente estamos falando dos exércitos celestiais de Deus, que estão ao seu dispor, os anjos poderosos do Senhor, que têm poder. E ele diz: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Se você conhecer um pouco as Escrituras, você, por exemplo, vai ler Êxodo capítulo 19, quando Deus fala com Moisés do Monte Sinai. A Bíblia diz que o monte fumegava. A Bíblia diz que trovões e relâmpagos aconteciam. Isto é um sinal no Antigo Testamento da presença do Deus de Israel.
Então, quando ele diz assim, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, está falando do poder magnificente de Deus. E diz o texto, diante do trono estavam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Mais uma vez, há uma codificação nisso. 7 é o número da plenitude. Então, quando ele diz assim, os 7 Espíritos de Deus, ele está falando no Espírito de Deus, que é pleno em poder. Então, o Espírito de Deus está ali, ele age, ele está agindo na igreja, ele está agindo no mundo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Glória ao nome de Jesus. Queridos, ele reina, o Senhor reina. Há pouco tempo, a banda cantou aqui o trecho do Pai Nosso, que diz, venha a nós, venha o teu reino, venha o teu reino, tua vontade seja feita. Nós não estamos pedindo a uma pessoa que está junto de nós aqui, ei, vem cá, faz aqui a tua vontade. Nós estamos dizendo àquele que governa e reina, glória ao nome de Jesus. Nós estamos assumindo que nós entendemos que este mundo, ele tem alguém acima de todas as coisas. É Ele que permite que as coisas aconteçam. É Ele que decreta. É Ele que determina. É interessante que tem muitos irmãos ensinando os outros a decretar. Meu irmão, tu só pode decretar se tu está sentado no trono. Tu está sentado na tua cadeira. Então tu não decreta coisa nenhuma. Mas quem decreta é aquele que está sentado no trono. Ele sim, ele decreta, ele determina e acontece. Ele diz, é até aqui. Ah, essa pandemia vai ser até aqui. Daqui para dali não passa. Vai atingir quem? Fulano e cicrano. É até ali. Porque ele tem o governo em suas mãos. Glória ao nome de Jesus. E meus irmãos, preciso dizer-lhes que esta palavra de que Deus tem o governo em suas mãos, de que Ele reina, é uma palavra que traz aos nossos corações esperança, que traz aos nossos corações confiança, que traz aos nossos corações tranquilidade. Nós não precisamos nos desesperar. Por quê? Porque Ele reina. Nós não precisamos estar aqui sem esperança. Por quê? Porque Ele reina. Nós não precisamos estar aqui agora. Como é que vai ser, meu Deus? Como é que pode? Meu irmão, se você está fazendo isso, é porque você não está vivendo pela fé. E saiba que Ele reina. Confie que Ele reina. Ele é o Senhor. E que você possa dizer, como a banda cantou agora, venha o teu reino. Quer dizer assim, Senhor, eu realmente entendo que o teu reino venha sobre nós. A tua vontade seja feita. A tua vontade seja feita. João podia dizer isso. João podia dizer, Senhor, eu estou preso aqui em Pátimos, mas seja feita a tua vontade. Se tu quiser, Senhor, eu vou morrer igual os irmãos, mas se tu quiser, Senhor, eu vou viver, porque a tua vontade seja feita. Glória a Deus. Queridos, o Senhor reina. O Senhor reina, que a palavra do Senhor, que fala do seu reinado, que fala do seu poder, ela cale dentro dos nossos corações, ela fale dentro de mim que às vezes estou tão angustiado, dentro de mim que às vezes estamos tão atribulados, que o Senhor diz, tem calma, eu reino, eu estou assentado no trono. No trono tem alguém assentado. No trono tem alguém assentado e não é César. No trono tem alguém assentado e não é Elizabeth II, rainha da Inglaterra. E não é o rei da Espanha. E não é o rei da Suécia. Não é o rei de nenhuma das monarquias ainda existentes na Europa. Não, quem está assentado no trono, João não podia dizer claramente. João, escrevendo a
Apocalipse precisava usar uma linguagem criptografada, mas quando nós saímos de João e vamos para Isaías ou vamos para Ezequiel, vemos que quem está sentado no trono é o Senhor dos exércitos. Aleluia! É aquele, o Senhor que criou todas as coisas, é o Deus que trovejou no Sinai, mas é o Deus também que amou este mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meu querido irmão, que nesta noite você tenha certeza de uma coisa: Ele reina. E no capítulo 1, como vimos, Ele reina sobre todas as coisas, mas Ele caminha no meio dos castiçais. Ele caminha no meio dos candelabros, e os candelabros somos nós somos a igreja do Senhor. Aquelas igrejas da Ásia, elas simbolizavam as igrejas ao longo de todo o período da história. E diz o texto, Ele caminha entre nós. Glória ao nome de Jesus. Ele caminha entre nós, e Ele tem em suas mãos as chaves da morte e do inferno. Você não vai morrer sem que este seja o teu tempo. Pessoas, se estiverem morrendo agora, é porque chegou o tempo delas, porque Ele tem as chaves da morte e do inferno. Amém. Glória ao nome de Jesus. Isso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por essa palavra. Ele vive, Ele reina em nossos corações para sempre. Vamos cantar o nome do Senhor. Podes reinar.
sobre as nossas vidas. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, porque Ele reina. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Jesus, que você possa orar ao Senhor e dizer para o Senhor: reina, Senhor, na minha vida. Que você possa dizer: Senhor, eu sei que as coisas estão difíceis, mas és Tu que estás assentado no trono. És Tu que reinas, e isso traz paz ao nosso coração, isso traz tranquilidade à nossa alma. Não deixe que as notícias que chegam o tempo inteiro, elas penetrem em tua alma e lhe tragam angústia, mas que você possa dizer: Senhor, está acontecendo tanta coisa, mas Tu reinas para sempre. És Tu, Senhor. Glória ao nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, vamos agradecer a Deus. Queremos mais uma vez louvar a Deus pelos irmãos queridos que muito carinhosamente se dispõem a estar aqui, gravando e trabalhando para que nós possamos ter o nosso culto. Dentro em breve, meus irmãos, daqui a algumas semanas, vamos poder estar juntos. Então, se chegamos até aqui, o Senhor vai nos ajudar a chegar até lá. Amém? Então, vamos continuar tendo os cuidados, eu quero enfatizar isso. As medidas de retorno às atividades já estão acontecendo, mas, irmãos, em nome de Jesus, continue tendo os cuidados. Então, a doença, ela não deixou de existir. Precisamos entender bem claramente isso. A doença continua existindo. Então, tenham os cuidados, use as máscaras, faça a sua higienização. Por favor, tenha cuidado. Então, não relaxe. Amém? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esse culto em que pudemos te glorificar, te louvar, onde nós ouvimos também a Tua voz, falando a cada um de nós que Tu és o Senhor que reinas. És tu que estás no trono. E nós precisamos estar confiando nisso, que Tu és o Senhor sobre todas as coisas. Senhor Deus, abençoe a cada um dos meus irmãos. Essa palavra possa realmente tocar em seus corações e que possa trazer-lhes tranquilidade e cada dia mais confiança em Ti. Abençoe a cada um dos meus irmãos, que nós possamos estar sendo guardados por Ti e cuidados por Ti, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por Tua fidelidade e graça em nossas vidas. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre cada coração, e todos digam amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.